Shalom, shalom, meus amados, em nome de Jesus, mais um dia na nossa jornada de repetição de ciclos. Nós queremos verdadeiramente entrar nos ciclos de Deus, então vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos pedir para Deus nos dar direcionamento, sustentar a nossa alma e que possamos andar nos caminhos altos que Ele tem preparado para nós. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, e nós estamos falando hoje a respeito do tempo de Senhor. O tempo, ó Pai querido, onde vemos que o adversário procura com as suas águas de morte, ó Deus, nos sufocar, nos machucar, nos ferir, ó Deus, e por tantas vezes, ó Pai querido, nos submergir, ó Pai. As águas de morte têm procurado nos submergir, Senhor. Já passamos por um tempo de condenação, de acusação ali, Senhor, e tivemos que pela tua misericórdia, ir nos defendendo através da suficiência de Cristo, da justiça de Cristo. E agora queremos mais uma vez ser livrados de todo tipo de morte, todo tipo de flecha, de dardo, de ferida, de machucadura, que impede a nossa caminhada contigo, em ti, para ti, por ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória, nós clamamos que a nossa alma verdadeiramente receba a redenção que de ti procede, o resgate que de ti procede, e ela seja reconstruída para ti, Senhor, para louvor da tua glória, uma alma dominada pelo teu Espírito Santo, cheia dos frutos do teu Espírito em nós, Pai. Nos ajuda, abra nosso entendimento, porque és tu, Senhor, que fazes todas as coisas em nome de Jesus. Amém, amados? Shalom, irmã Luísa, Deus te abençoe. Então, vamos lá, meus irmãos. Então, ontem nós falamos um pouco a respeito das machucaduras. Eu queria ter tido tempo para ouvir ali o que o irmão Alfredo pregou, mas só ouvi alguns comentários, não é? Mas é bem interessante para o tema que temos hoje. Talvez reprovados, shalom, shalom, irmã Arlene. Talvez reprovados, mas rejeitados jamais. Nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, são essas movimentações que nós temos que pedir ao Senhor, e nesse tempo eu vim aqui, amados, com algumas declarações para fazermos, com algumas ministrações. Shalom, minha querida. Deus abençoe, profeta. Nós estamos aqui porque entendemos que a graça do Pai está sobre nós, ela é por nós, e nós queremos sair de todo lugar de reprovação. Lembrando, irmãos, que nós encerramos no dia de ontem, às 6 da tarde, um ciclo chamado um ciclo de manifestações das trevas no mês de Tisrei, que é Etanim, ou no mês de setembro, outubro, na tribo de Efraim. Por quê, irmãos? Nesse mês há um governo contra nós chamado Libra, balança, e ela vem ali com toda uma cultura de falso julgamento contra nós. Então, irmão, se nós de alguma maneira caímos nesse julgamento falso, se entramos nesse julgamento falso, nós precisamos sair deles. Porque às vezes o Senhor fala conosco, pessoas que têm julgamento falsos a nosso respeito, não é? Às vezes o marido, às vezes um filho, às vezes uma pessoa de autoridade olha para nós e faz um julgamento falso, libera aquela palavra no reino do Espírito e o adversário se apodera daquilo. Por exemplo, vamos pegar assim numa praticidade. Se meu esposo tiver um julgamento falso sobre a minha vida, lembra da época que ele me condenava, porque houve a traição, não é no começo do nosso relacionamento? Então, se ele me condenava por conta daquilo, então, o que acontece? Quando eu me torno nova criatura e já pedi perdão e acertei as contas com Deus, me arrependi na profundidade que pequei, o que acontece? Agora, quando essa temporada chega, eu não posso estar debaixo de uma balança de julgamento e aceitar que a minha alma seja levada para lugares de morte que se iniciaram ontem às 6 horas da tarde. Eu tenho que estar em ordem com o meu Senhor, crendo na suficiência da justiça do Cristo vivo, porque primeiro é Ele quem me justifica, e segundo, porque eu já me arrependi dos meus pecados. Então eu tenho que passar totalmente ilesa na temporada da morte, porque a palavra de Deus diz, Apocalipse 12:10, e o príncipe desse século, e os acusadores do nosso irmão, dos nossos irmãos, ele já foi sentenciado pelo Senhor. Por quê? Porque eles o venceram por causa do sangue de Jesus, primeiro item, a justiça do sangue de Jesus. Segundo item, não amaram as suas próprias vidas. E o terceiro item, pelo testemunho de vida que dão. Então, veja bem, não é só o sangue de Jesus.
Mas os acusadores dos irmãos são vencidos em 3 etapas. Não amarmos a nossa própria vida e também, como que eu posso dizer, ter dado o testemunho daquilo que não estamos mais vivendo para aquilo. Então, é algo que o Senhor traz para nós e nós precisamos ver. Jesus me justifica, mas eu caminho num novo caminho. Shalom, shalom, pastora Margarida. Eu caminho num novo lugar espiritual. Então, por isso que é bom você fazer uma checagem se existe algum argumento falso, algum julgamento falso contra a tua vida e a minha vida. Ah, o sangue de Jesus me justifica. Sim, mas eu tomo posse daquilo que o Senhor fez a favor de mim e eu também tomo posse a favor da minha própria vida que quer andar em retidão. Por isso, o adversário não tem mais domínio sobre mim, não estou mais debaixo do pecado. Então, são coisas importantes a gente avisar para o nosso povo. Olha lá, o Senhor fala, Apocalipse capítulo 12, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o que nós estávamos debaixo de qual frequência no mês passado? Nós estávamos debaixo da frequência da acusação e da condenação. Mas a palavra de Deus vem falando para nós. Como que nós o vencemos? Eles, pois, os irmãos, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, nós temos um testemunho de amarmos mais a Deus do que a nós mesmos. Então, o Senhor pode pelejar a nosso favor. Por isso que sempre estamos falando de arrependimento na profundidade que pecamos, estamos falando a respeito de arrependimento por identificação para ir auxiliando aqueles que ainda estão debaixo da acusação do adversário sem nenhuma intercessão do sangue de Jesus Cristo para proteger as nossas vidas. Então, hoje, o que nós queremos fazer? Então, observe essa palavra aqui que eu trouxe em relação aos maridos, irmãos, porque é muito importante. São, às vezes, maridos, os filhos, as autoridades espirituais, pessoas, irmãos, que podem trazer algo contra a nossa vida e é totalmente falso. E nós precisamos aprender a nos defender com uma consciência limpa diante do Senhor. Senhor, eu não estou fazendo isso. Então, tire esse julgamento falso. Então, por quanto tempo meu esposo ficou me perseguindo por conta de um julgamento que agora era falso? Ah, eu adulterei, no começo adulterei, mas quanto tempo depois que eu conheci Jesus, eu me arrependi e limpei meu passado? E a partir de agora, quando eu limpo o meu passado, meu esposo não tem mais nenhum tipo de domínio sobre a minha vida. Então, preste atenção, você, eu, que somos casados e os nossos maridos falam coisas contra nós, e você sabe, às vezes já está até separado, e você sabe, mas aquele ambiente ao teu redor, por você ter sido uma com ele, ainda está reinando contra você. Essa orientação o Senhor me deu hoje cedo, já há alguns dias o Senhor vem falando comigo, e hoje, quando eu fui orar, e foi algo que Deus falou comigo em relação a pessoas que podem estar debaixo dessa regência, onde às vezes você pecou contra uma autoridade espiritual, onde você fez algo que você já se arrependeu, mas essa pessoa, ou ela não te liberou ainda desse lugar de rebelião, de rebeldia, de pecaminosidade, ou simplesmente ela está alimentando ainda esse altar para que você fique preso nesse lugar. Então, é necessário nós falarmos para Deus, se essa pessoa me conhece dessa maneira. Paulo, ele fala, irmãos, olha, se vocês nos olharem como reprovados e tentarem fazer o mal contra nós, tenham cuidado, porque às vezes vocês estão enxergando o errado e vocês podem fazer o mal. Essa palavra eu usei hoje para a minha oração na parte da manhã, justamente por esta palavra, irmãos, que o Senhor me trouxe. Olha aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Olha o que ele fala. Paulo fala, versículo 6. Mas eu espero que vocês reconheçam que não somos reprovados. Não aquele reprovado que o irmão Alfredo falou ontem. Ele falou, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados. Shalom, shalom, irmã Cristina Pantoja, Deus te abençoe.
Então, o que Paulo está falando aqui? Não é simplesmente para a gente aparecer aprovado diante de vocês, que eu estou falando para que vocês se arrependam, para que vocês coloquem aí a vida de vocês dentro do prumo do que Deus está falando. Olha o que ele fala. Mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, ou seja, a visão de vocês, por estar errada a nosso respeito, pode produzir que o coração de vocês produza mal contra nós, e vai ser contra vocês mesmos. Olha que palavra pesada de Paulo. Contra aqueles que, às vezes, estão julgando a nossa liberdade agora em Cristo, não é? Paulo fala isso no livro de Gálatas também. Eles se entremeteram no nosso meio para ver a nossa liberdade. E agora, o que acontece? Eles, olhando para nós, eles estão julgando. Ah, mas por que ela está vivendo livre desse jeito? Era condenada. Ela estava debaixo de adultério. Sim, mas eu não estou mais, então eu posso viver com liberdade. E às vezes essa prisão que aquela autoridade espiritual que te colocou e me colocou, shalom, shalom, senhora Geni, me colocou e te colocou, às vezes ela está regendo aí na sua vida, regeu a sua mãe, regeu o seu pai. Estamos falando de geracionais também. Então, eu quero hoje que nós venhamos a gastar um pouco de tempo com esse tipo de flecheiros, flecheiros que aparentemente não estão mais lançando setas contra nós, mas a flecha ainda está lá. Esses dias mesmo, o apóstolo Alexandre falou: tem algo aqui que eu achei que estava tudo resolvido, mas brotou. E Deus está falando comigo. Então, são essas coisas, irmãos, que às vezes não chegou ao nosso conhecimento ainda, e nem daquele algoz que tentou nos aprisionar, não chegou ao arrependimento revelado, aquela coisa revelada da pessoa que era um pecado que ela estava carregando e nos prendendo em algum lugar, e agora precisa brotar, subir. Mas, muito para além das pessoas terem consciência dos seus próprios pecados, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos. Então, eu dou um conselho. Todos nós que passamos por ministérios que te perseguiu, me perseguiu, ou por maridos que nos perseguiram, ou por qualquer coisa que você saiba que te perseguiu, com razão ou sem razão, entre agora com o sangue de Jesus Cristo. E eles o venceram por causa do sangue de Jesus, por causa da palavra do testemunho que deram testemunho de que eles eram de Deus, não estavam mais naquelas práticas, e em face da morte, porque não amaram a sua própria vida. Então, você viu se a pessoa mudou? Satanás deixou de acusar? Não, não deixou, mas você está em outro lugar espiritual. Por que estamos falando isso? Porque se acabamos de entrar agora na temporada da morte, se não limparmos determinadas coisas que ainda estão ocultas contra nós, atmosferas que estão contra nós, reivindicações das trevas que as pessoas ainda não colocaram diante de Deus, elas precisam ser paralisadas. Se as pessoas não chegaram a essa consciência ainda, não importa. Importa como você vence isso. Não é na mudança da outra pessoa, mas é na mudança do teu posicionamento diante de Deus. Basta que você esteja atenta diante do Senhor, atento diante do Senhor, percebendo que há uma movimentação espiritual contra você, e você já vai falando para Deus: Deus, eu percebo que tem alguma coisa. Às vezes, filhos, por conta daquilo que eles gostariam que a gente tivesse sido, prendem a gente. Por quê? Porque eles têm uma reclamação contra a gente. Lembra quando nós falamos a respeito da filiação? Pais, não aborreçam os seus filhos, não irritem os seus filhos para que não fiquem desanimados. Isso está lá diante do Senhor. Se nós aborrecemos o nosso filho, não porque estamos corrigindo para o Senhor corações cheios de amor, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de aborrecimento no sentido de nós descarregarmos a nossa ira, a nossa frustração, os nossos pecados, de abandono de filho, abandono do lar, porque brigou com o marido, tá, como é que fala, insuflando a criança contra a figura paternal ou contra a figura maternal. Eu estou falando desse tipo de irritação. Coisas que verdadeiramente não vêm da parte do Senhor. Então, o que nós temos que fazer, Senhor? Eu sei que meu filho tem uma pendência contra mim, e eu sei que por enquanto o Senhor não tocou o coração dele, mas eu, Senhor, vou vencer essa balança enganosa agora, dessa maneira, porque eu já não sou mais assim, eu já me arrependi do pecado, já conversei, já tentei estabelecer relacionamento,
mas não tem jeito, essa pessoa continua me perseguindo. Então, você vai entrar por essa porta aqui, de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 em diante. Você vai se apresentar diante de Deus pedindo essa graça, essa misericórdia. Então, já comece a decretar sobre a sua vida, porque nós vamos falar agora a respeito da suficiência de Cristo. E tudo aquilo que fomos falando, irmão, já vai pegando por decreto sobre a sua vida. O que vamos falar aqui, na grande maioria das vezes, vai ser a palavra de Deus, com alguma anotação pequena da minha parte. Então, já vá anotando, já vá falando para Deus, sim, eu quero esse lugar. Eu não vou ficar mais debaixo de acusações, não vou ficar mais debaixo de condenações. Será isso que o adversário tentou fazer? Lembre, irmãos, que a acusação nessa temporada, ou a condenação, vamos colocar assim, contra a humanidade, se estabeleceu e foi dada pelo próprio Deus. Deus só achou 8 pessoas para colocar dentro da arca. Mas nós podemos hoje voluntariamente falar, Senhor, as águas de morte vão começar a subir, vão vir dos céus, vão ser abertas portas, o Senhor vai abrir toda a parte de águas para vir águas de morte. Olha que interessante, qual é o elemento dessa temporada aqui? O elemento é a água, não é? Temos o fogo, o ar, a água, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa manifestação, águas de morte, porque as águas do dilúvio começaram nessa temporada, não é? Muito para além dessas 3 portas que temos falado, que são portas terríveis aí, desses 3 dias, não é? Então, as águas do dilúvio foram abertas nessa temporada, e nós vamos falar para o nosso Deus, Deus, essas águas de morte não vão nos pegar, porque já estamos numa arca chamada Cristo, Ele é a nossa suficiência. Ele está tabernaculando conosco, ele já nos ensinou que nós somos a arca agora, e guardados por essa grande arca chamado Cristo vivo, nós estaremos dentro dele, as forças das águas não nos atingirão, porque estamos justificados por ele. Veja que uma das coisas que nós colocamos aqui, irmãos, é que já estamos justificados por Cristo. Deixa eu ver aqui, ó, nessas folhas que eu coloquei, declarações. A balança da condenação de Maate, ou de Temes, ou de Libra, não estará contra nós. A nossa suficiência de justiça é Cristo. E aí você aplica esse Apocalipse 12, 10. É Cristo, e eu decido ter uma vida de testemunho de que a minha vida não é mais importante do que a vida de Cristo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Então, essa balança maldita, levantada por pessoas que às vezes eu pensava que já tinha me perdoado, que eu achava que já estava tudo bem, isso não tinha acontecido. Então, eu tive sonho com pessoas, não é em relação a isso. Pessoas que eram da parentela, que eram familiares, filho, marido, ali num lugar de tristeza, de orgulho, de cabeça baixa, e ali havia uma murmuração contra essa pessoa. Então, o que Deus está falando para nós, filha, entre pela minha porta de escape. Não espere as pessoas mudar. Então, a minha suficiência está em Cristo, e aquilo que Cristo operou em mim. Já estou crucificado com Ele. É Ele que vive dentro de mim. E depois, a segunda declaração que nós temos para hoje, declaramos que as portas da morte, o Hades, não atuarão e não nos vencerão, mesmo que haja uma dilatação desses 3 dias de portais, que é o Halloween, os Santos e o Dia dos Mortos. A nossa suficiência vem da vida e da ressurreição de Cristo. Jesus falou para Marta, em João, capítulo 11, ele falou o que para ela? Marta, abre os olhos, eu sou a ressurreição e a vida. É isso que nós vamos declarar, portais da morte, as nossas almas não ficarão aí. Os flecheiros vieram contra nós, as águas de morte e de amargura vieram contra nós. Nós descobrimos ainda nessa temporada de Maate, de balança, que veio contra nós para nos segurar. Havia ainda pessoas, proclamações, decretos ainda, que estavam contra nós e no nosso geracional também. Mas nós não temos mais parte nem sorte nesse tipo de ministério maldito. Nós estamos declarando, se houve uma palavra do meu pai, da minha mãe, que me colocou debaixo de um lugar, você é uma pessoa que não vale nada, você nunca vai dar nada na vida, se você é isso, se você é aquilo, e aquilo foi gerando dentro de nós águas de morte, agora é a hora do adversário
reivindicar. Mães que sofreram muito debaixo daquilo que foi executado contra elas e agora está nos reivindicando. Ah, apóstola, você está falando de novo aquilo que nós já vencemos. Eu estou falando para aqueles que entraram aqui e não fizeram isso. E para você confirmar isso diante de Deus. Confirme, Paulo fala isso. Olha, eu não me canso de falar determinados princípios da palavra, porque vai confirmando vocês na verdade que eu estou trazendo para vocês. Confirme esta verdade. Fala, Senhor, os tempos da morte agora abriram a sua boca. E eu sei, Senhor, que sozinho eu não vou vencer. Só tem um que vence a morte, porque é ele quem vence o pecado. Quem vence o pecado é Cristo. E quando ele vence o pecado, ele nos dá autoridade de vencer a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus está falando para mim e para você. Então, nós precisamos sair desses ambientes onde o adversário vem colocar sobre nós os pesos de condenação e de acusação. Senhor, essas águas do dilúvio não vão me pegar. A atmosfera pesada, de angústia, de dor, parece que você não vai sair, parece que nada vai dar certo. Por quê? Porque o propósito do adversário é fazer com que a temporada de outono, ao invés de ser uma temporada de descanso, seja uma temporada de guerra. Ao invés de ser uma temporada onde você se aprofunda na paternidade e no amor de Deus, porquanto ele disse lá no término do verão, eu estou no campo, estou disponível para você, o adversário vai querer arrancar tudo aquilo que nós colhemos e deveríamos já ter armazenado dentro do nosso coração e caminharmos em liberdade. Irmãos, o Senhor está falando muito conosco sobre isso. Retenha o bom tesouro que Deus colocou no teu coração. Eu preciso reter. Hoje, irmãos, recebemos um pedido de ajuda, um caso extremamente sério, muito grave. É algo para abalar as estruturas. Mas, na verdade, qual foi o conselho que eu trouxe? Eu falei, olha, você, por favor, corra, você está cheio de fé. Só que em nome de Jesus, não fique no âmbito da fé, vai tratar a tua alma. É aquilo que falamos esses dias, coloque o oxigênio primeiro em você. Depois vai tratar da alma das pessoas, porque às vezes a pressão vem tão grande, começa a nos faltar o ar, vem a arritmia, vem os problemas de coração, vem o choro, vem a angústia, vem a mágoa, vem a dor. E aí os teus olhos cheios de lágrimas não conseguem enxergar direito. E aí aquilo que seria para estar sendo decretado nos altos céus, através de batalha, espiritual, cheia de descanso em Deus, entra para um lugar de desespero, entra para o adversário roubar aquela semente que foi plantada, a circunstância mudou, o Senhor trouxe para perto, não é aquilo que estava longe, para poder trazer uma gerência de amor, só que a ofensa chegou para quê? Para arrancar aquilo que já estava sendo construído. Então precisa da sabedoria de Deus, mas o adversário fez o quê? Levantou as águas de morte, através de palavras injuriosas, através de desrespeito, através de ofensa, de afronta. Para quê, irmãos? Para roubar não apenas a promessa de nós, mas para roubar uma alma sadia que deve ser dessa temporada. Uma alma alegre, desfrutando da suficiência de Cristo. Porque Deus já liberou a palavra de vitória, mas não sabemos gerenciar a palavra de vitória dentro da nossa alma. Às vezes o Senhor falou, você vai ser tal coisa, como José falamos ontem. Olha, você vai ser tal coisa, só que o caminho profético é tão dolorido, é tão pesado às vezes, que ao invés de nós entendermos que Deus está preparando não apenas o nosso espírito, mas a nossa alma também, ao invés de nós entendermos isso, nós entramos num campo de desfalecimento, porque estamos fazendo bem, mas de repente vem o desfalecimento. Estamos fazendo bem, mas de repente vêm as pessoas e falam, vocês estão reprovados. E aí, o que vamos fazer? Nós temos que correr em duas frentes. Primeira coisa é não permitir que isso entre no nosso coração como verdade, porque isso é um julgamento falso. E segunda coisa, colocar a máscara para falar, Deus, ainda que eles pensem que eu estou reprovado, eu estou falando isso não é porque eu quero ser aprovada, mas eu estou falando isso porque eles não façam mal. Olha que amor, esse é o nível de amor verdadeiro, irmãos. E é isso que deve encher o nosso coração de esperança e de alegria.
Porque às vezes estamos tanto tempo sendo questionados das motivações, o porquê estamos fazendo, e estamos sempre recebendo um mal, como que eu posso dizer? Uma má sentença, não é? Uma má opinião em relação àquilo que estamos fazendo, que aquilo vai entrando no nosso espírito, e como o apóstolo Alexandre falou, nosso coração está tão preparado e formatado para receber a má notícia, que aí o que acontece? Quando chega uma aprovação, como é difícil de receber a aprovação, não é? E aí nós vamos nos colocando em lugares onde a má notícia vem, a boa notícia vem e vai embora, não consegue se estabelecer, porque já se formou na nossa sinapse, no nosso caminho neural. Isso aqui não é para mim. Ou já se formou aquela bolachinha roubada, como foi ali do nosso filho Mateus, não é? E que depois abalou minha vida, a vida do Alexandre, e talvez tenha segurado a vida, possivelmente, do nosso filho Mateus no lugar. Olha, chegou, mas não pude desfrutar. Então, em nome de Jesus, irmãos, essa é a temporada, esse é o tempo. Nós vamos falar para Deus, Deus, esses altares de morte que foram levantados pela palavra torpe, pelo mau testemunho, seja da vida dos meus pais, seja na minha vida, seja no nosso ministério, seja no geracional, onde estiver esse falso testemunho, Senhor, eu quero que o Senhor arranque. Eu não vou ficar debaixo das manifestações dos flecheiros. Se essa é a temporada do esquecimento, eu quero esquecer com propriedade, com a propriedade do sangue. Hoje, irmãos, eu estava passando um tempo de descanso, né? Depois que eu almoço, eu gosto de descansar um pouquinho. E graças a Deus, esse tempo de descanso voltou. Teve uma época que eu não estava conseguindo descansar de jeito nenhum. E aí eu peguei e fui lá para o meu quarto, ali eu fiquei uma meia horinha, e eu acordei de um susto, irmãos, e eu me vi com uma roupa sacerdotal muito maravilhosa. Meu cabelo estava preso daquele jeitinho que eu gosto de usar, assim, presinho em cima, e eu com as duas mãos em cima de mim, ministrando ao meu espírito. E aí eu falei, meu Deus, que visão que é essa? Eu descansei 32 minutos, eu sei que eu olhei a hora, e depois, a hora que eu acordei com aquele susto, eu também olhei. 32 minutos eu havia descansado, irmãos. E o Senhor me deu essa visão, ou seja, é necessário nós ministrarmos a nós mesmos, é necessário nós tomarmos posse daquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, e não as testemunhas falsas, não as balanças malditas de Maate, não o julgamento de Tênis, que vem lá com a sua peninha para que o nosso coração não pese mais, aí nos leva para os rios da morte. Não é tempo mais, porque o Senhor está nos chamando para Manassés, o Senhor está nos chamando. Esqueça, deixa eu colocar, porque eu já coloquei, deixa eu colocar na tua mente a tua absolvição. Porque às vezes, irmãos, foram anos, anos e anos, entra ano e sai ano, uma repetição de ciclos, de palavras malditas, de comportamento maldito, não é? Sim, irmã Geni, era uma visão muito bonita, e ela se parece com um vestidinho que eu tenho aqui, não é? Não na cor, mas no formato. O vestidinho é um vestidinho cor-de-rosa, e ele tem uma manga mais comprida um pouco. Quando eu comprei, ele era inteiro, só que para usar eu achei assim, muito exagerado o comprimento nas mangas, pedi para diminuir um pouquinho a manga e o comprimento, mas era uma veste sacerdotal. Eu, quando o vestido chegou, falei, pareço uma sacerdotisa com esse vestido, uma sacerdotisa de Deus. E Deus, como muito meticuloso naquilo que Ele quer trazer de impressão ao nosso espírito, pegou exatamente o modelo daquele espírito, tá? Daquele vestido, e trouxe ali para mim. Você precisa ser sacerdote de si mesmo. Você precisa ministrar a minha palavra, você precisa ministrar ao teu espírito aquilo que eu fiz para você na cruz. Eu sou o sumo sacerdote, mas você foi chamada para estar ministrando na minha presença. Então, se auto-ministre quando for necessário. Você entende isso? Pare de se ministrar com aquilo que é a condenação que o ex-marido colocou sobre você. Pare de se ministrar com a condenação que os filhos colocaram sobre você. Pare de se ministrar com aquilo que uma autoridade do passado, teu pai, tua mãe, ministraram sobre você e trouxeram ali uma palavra de maldição, uma palavra pesada, uma palavra onde nós queremos sair dela.
Em nome de Jesus. É forte, pastora Margarida. E tome posse em nome de Jesus. Tome posse. Eu não serei mais ministrada desse lugar espiritual de maldição, de malignidade, que não bate com o caráter que Deus falou que eu tenho, da nova criatura que eu tenho. Sim, receba, irmã Mara de Verne, em nome de Jesus. Comecemos a nos movimentar e falar: eu não quero essa armadura, porque não foi essa preparada para mim. Nós precisamos dessa autoministração. É como se nós pegássemos a máscara do avião lá que está com problema e colocasse em nós primeiro. É isso que Deus fala para nós fazermos, porque temos muita gente para conquistar ainda. A palavra de Deus diz no Salmo: não morrerei, eu viverei, eu celebrarei a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, ministra, irmã. Ministra em nome de Jesus. Aí, voltando aqui, a palavra de Deus, o resumo desse dia é assim, ó. Descanso na suficiência e centralidade de Cristo. Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então, confesse a suficiência de Cristo. Eu tenho pai, não porque o marido falou que eu não tenho. Eu tenho pai, não é porque o marido falou que eu tenho, mas não é porque o marido falou que eu não tenho. Não é porque os filhos falam que eu não tenho o caráter de Cristo. Não é porque fulano fala, Beltrano fala. Você tem que ver o que Jesus está falando ao teu coração. Porque se José fosse ficar paralisado dentro do chamado dele, para ouvir aquilo que seria aquelas artimanhas dos seus irmãos jogando ele na cova, e depois foram comer pão. Olha que crueldade, irmãos. Foram comer pão, menino com 2,5 metros de fundura no meio das pedras lá, que ele foi jogado. Exatamente, o Senhor nos vê. O Senhor sabe quem somos. Agora Deus fala: você é justificado. Como o irmão Alfredo pegou, vamos pegar o título. Pode até ser reprovado, o Senhor pode até estar nos alinhando, mas rejeitado nunca. Aí o Satanás forma uma base de pensamento dentro de nós, uma estrutura de raciocínio dentro de nós, as quais nós vamos assumir como verdadeiro. Isso se chama passividade. E a passividade é um lugar onde a procriação de pensamentos malditos é muito grande. Porque o adversário fala: se é, eu falo: é. Fala: se é, ele fala: é. Eu falo: se é, ele, é. E aí, irmãos, nós vamos ficando de acordo com aquilo que ele nos ministra. Por isso o Senhor me deu vestes sacerdotais ali, maravilhosas, tremendas. Mostrando para mim: filha, eu te chamei como sacerdote. Não permita a passividade. Você está num processo de arrancar enfermidades mentais que vieram sobre enfermidades mentais, não, pensamentos enfermos que vieram na tua mente. Agora, se você permitir que na temporada da balança enganosa vire te enganar, você estará com o seu pé na cova, verdadeiramente. Então, levante-se. Levante-se. Irmãos, o adversário é especialista de fazer com que a gente deixe aquela memória que nos dá esperança. É isso que ele quer fazer na minha vida e na tua. Ele não, como diz o versículo, quero trazer à memória, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí o adversário vem e fala: não vou dar esperança para ela. Às vezes o Senhor já te avisou do processo que você ia passar, e o adversário vem e lança aquilo aí, sim, no mar do esquecimento das trevas. Ele rouba o pensamento de direção do Senhor e coloca em nós todo aquele monte de porcaria, e nós, por passividade, vamos comendo. Sem discernir que não é a voz do Senhor, é a voz do acusador. Então, em nome de Jesus, você que começou um processo de limpeza de mente, de limpeza de emoções, que começou o seu ministério no gás, começou a pegar da palavra de Deus, estava frutificando poderosamente, e de repente o adversário falou: você não é nada. E aí você falou: eu não sou nada. É mentira dele. Que ele seja sentenciado na sua vida, pela suficiência de Cristo que está em você. Ah, pastora, mas eu acho que eu amo a minha vida ainda. Ah, pastora, mas eu acho que ainda eu estou dando um testemunho, não está completo. Mas quem te completa é o Senhor, a suficiência é de Cristo. E se você fala: eu quero e eu vou lutar por isso, acabou. Ainda que estejamos no processo.
É justamente uma confiança irrestrita de que Deus nos resgata de todo lugar de morte, de sepultura, às vezes de dúvida, de confusão. É exatamente um posicionamento de que Ele vem me tirar e a minha alma será totalmente refeita, resgatada, será restaurada a originalidade de Deus, é que vai fazer a diferença. Agora, se eu e você nos sentamos e falamos, é verdade, eu sou assim. E aí? O que vai acontecer? Nós vamos ser tragados, porque Deus não está olhando para a sua perfeição. Deus está olhando o que Cristo está fazendo na sua vida e te aperfeiçoando. Então, se você tem falado, eu quero, eu quero, eu quero, e ainda que não esteja conseguindo, persevere. Não deixe nada, não deixe de fazer absolutamente nada, porque o adversário está falando, você é incapaz. Irmãos, os níveis de guerra têm subido. Estamos ministrando aqui libertação para muita coisa. Então, a minha vida tem sido bombardeada ferozmente. Estou dando testemunho aqui do que eu estou vivendo agora. Não está fácil. Não está brincadeira. Cada vez que me posiciono, hoje mesmo falei, eu vou falar para os irmãos que eu não vou ministrar. Vou ministrar semana que vem. E aí eu fui falando com Deus. Deus, mas eu tenho que ministrar. Me dê uma palavra, me ajude. A palavra, na verdade, já estava pronta desde ontem. Mas eu não posso usar aquilo que foi feito ontem. A unção tem que ser fresca. E aí eu tenho que pedir para meu Deus. A minha vontade, irmãos, era de não ter nem aberto essa live hoje. Mas eu entrei e falei, Senhor, isso não é por mim. E eu estou falando isso não é pela minha vida, eu estou falando isso porque Deus dá poder ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Seja exaltado o Senhor, mas eu tenho que abrir o meu coração para Deus. Por isso ele me deu a visão, ministra sobre você mesma. Porque temos entrado para combater espíritos geracionais, guardiões de linhagem. Estamos nos levantando para falar, aqui acaba o teu governo, o teu domínio. E isso não é fácil, é uma voz que se levanta no mundo espiritual para falar de quantas famílias? 10 famílias? Não sei, irmãos, quantas famílias estão sendo ministradas com essa palavra, 20 famílias? Eu não sei qual é o alcance, mas eu sei que é um peso. E esse peso precisa ser vencido. Eu não posso estar aqui de maneira ingênua de que não haverá um contra-ataque ou, no mínimo, uma resistência. As retaliações, elas são ilegais. Precisamos entender isso. Mas uma resistência no mundo espiritual aos quais estamos entrando e falando para Deus, Deus, nós queremos gerar essa casa limpa do seu geracional. É claro que haverá uma resistência. É claro que haverá um confronto, uma afronta aqui, nós estamos falando, nós vamos nos desvencilhar dos espíritos malignos que regiam a nossa casa na temporada de setembro e na temporada de outubro. Na nossa casa, isso está acabando. Agora, será que o adversário não vai se posicionar para falar para mim e para você? Não está adiantando nada, nem entra, você não tem chamada para isso, você está confuso, você está com dor, você está assim, você está assado. É claro que ele vai entrar. Agora, eu vou ter que decidir, você vai ter que decidir. Eu levo até o final ou eu vou esmorecer no meio do caminho. Isso não quer dizer que algum dia eu não possa estar tão fraca que não consiga fazer, porque não somos super-homens nem super-mulheres. Isso não quer dizer que tenha um dia em que você vai preferir cobrir a cabeça e ir dormir. Pode acontecer, mas creia na misericórdia do Senhor. Ele é responsável pelo nosso processo. Então, precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que é misericordioso, está lutando por nós. Ele não é nosso adversário. E não é porque um dia talvez você fraqueje naquilo que está muito pesado para você lutar, que você e eu estamos reprovados. Não é isso. Nós estamos fazendo o máximo que podemos e precisamos aprender a ser misericordiosos conosco mesmo, mas firmes, resilientes, resistentes, perseverantes, cuidando da alma, colocando a máscara antes que o avião caia e você possa salvar muita gente daquilo que está acontecendo. Vai cuidar de você mesmo. As coisas, irmãos, têm sido de uma maneira tão terrível porque nós somos o da fé. Somos sim os da fé, nós não retrocedemos, mas às vezes a nossa alma está procurando descanso, abrigo, consolo, mas nós estamos só falando, eu vou adiante, só que a alma está cansada. A alma não foi abastecida, nós não estamos educando a nossa alma, nós não estamos falando como Davi, pelo espírito dele, falou ao espírito da alma,
a alma dele, pelo Espírito de Deus, usando o Espírito de Davi, falou a sua alma. Por que está batida, ó minha alma? Espera em Deus. Ainda o louvarei. Calma. Conseguindo verdadeiramente dominar o homem interior, daquilo que eram as machucaduras dele. Então, essas declarações precisam estar na nossa boca, na nossa língua. Nós precisamos entender que somos um ser tripartido. Tem um espírito que vence, tem uma alma conquistada e tem um corpo para ser mordomo. Não tem nada pronto, ainda que já esteja pronto nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, nas quais estamos assentados com Cristo. Nesses dias eu fui no lugar, eu falei para a irmãzinha que estava lá, vira a cadeira aí. Ela virou. Aí eu falei, agora se ajeita aí que eu vou sentar. Ela pegou e se ajeitou na cadeira. Eu falei, agora eu sento no seu colo. É isso que Deus trouxe para nós. Eu estou assentada com Cristo. Se Ele está no seu trono, nas regiões espirituais, eu também estou assentada nele. Com ele, governando com ele. Mas quem está governando é meu espírito. Nunca se esqueça que você tem alma, e alma precisa de conforto, alma precisa de consolo. Hoje o apóstolo Alexandre falou a respeito da mãe de Moisés ali, falando para ele. Sabe, é bem aquele hino que aquela Lisa Vancini canta, que o outro lá cantava também, que eu não sei o nome direito. Canta, o Joquebede, Moisés, não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Mas ela precisa ministrar ao espírito daquela criança, à alma daquela criança. Ela precisa se auto-ministrar para suportar o peso que veio. E agora? Miriam lá, e agora? Ela vai jogar para os crocodilos e para os bichos que tem nessa água? Sim, mesmo na morte, a vida, sim. Ela vai jogar ali para os crocodilos ou ela vai querer ficar com essa criança? Mas o sobrenatural de Deus ainda está sendo executado pelo nosso Senhor. Então, o que ele precisa manter vivo, como a irmã falou, vai haver vida na morte. Naquele lugar de tanto risco, Deus o preservou. Havia um betume naquele cesto. Havia já o Espírito Santo segurando. Betume é símbolo do Espírito Santo. Havia betume na arca de Noé. Havia betume no cesto de Moisés. O Espírito Santo está presente na nossa vida. E é isso que ele está falando. Eu tenho betume para você. As águas de morte não vão te naufragar se você ousar deixar eu tocar na tua alma para a cura. Se você se você ousar eu tocar no seu coração, no mais íntimo, no mais profundo, para que você vença os teus adversários, não apenas chegando no lugar da chegada verdadeira, lá no lugar onde você precisa chegar, como José chegou, mas a tua alma vai estar limpa. Por quê, irmãos? Porque a alma de José como estava, como eu falei ontem. Então, não vamos repetir, em nome de Jesus, vamos fazer as nossas declarações aqui. Estamos declarando que a suficiência está em Cristo. Então, vamos falar diante de Deus agora. Pai, nesses dias de rebeliões, de invocações de morte, de feitiços, de magias, de trevas, nesse início desse mês de portais de mortes abertos, nós declaramos que a vida do Cordeiro está em nós. E você diz, amém, eu recebo. Escute isso, adversário, que tem lutado contra nós, contra os portais de morte, contra as nossas vidas, procurando tragar com as suas armadilhas, com as suas astúcias, num campo minado, onde parece que vamos colocando os nossos pés e somos explodidos de alguma maneira. Em nome de Jesus, as armas forjadas contra nós não prosperarão. Em nome de Jesus. Nós temos por direito e herança condenar toda língua que se levante contra nós. O Senhor deixou isso. Entremos em juízo com essas línguas e as sentenciamos. E as armadilhas que têm rodeado a nossa vida, através daqueles que de alguma maneira querem nos acusar, nos condenar, nós declaramos a palavra viva. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que caminham debaixo da lei do Espírito e da vida. Nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus, o qual está em Jesus Cristo. Nós vamos tomando posse daquilo que a palavra diz, dos elogios de Deus a nosso favor, as línguas bífidas das serpentes malditas, das serpentes abrasadoras, elas não estarão
na nossa mente para nos gerenciar. Eu me levanto em nome de Jesus como sacerdotisa do Deus vivo, apresento o sumo sacerdote diante do Pai e eu ministro a cada um de vocês através da minha vida, que sou como um rio diante do Senhor, e nesse rio, o qual a presença de Deus está, que ele atinja os lugares de lodo, de charco, aqueles lugares preparados pelo Senhor, para que haja vida, haja restauração. Por onde esse rio passa, ele purifica e transforma. Nós somos carregadores das águas vivas do Senhor. E em nome de Jesus, assim como me manifestei com as minhas mãos estendidas lá diante de mim, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos para que haja esse nível de ministração a cada uma das vidas, para que os espíritos de morte recuem, em nome de Jesus. Nós estamos presos à suficiência de Cristo, somos presos da esperança que nos liberta e nos faz viver. O Senhor nos renova a cada dia, a cada manhã. Ele renova as nossas forças, assim como se renovam as tuas misericórdias, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que o Rei da Glória tem procurado os portais eternos para entrar e habitar conosco. E nós nos satisfazemos nele. Nós somos os portais da glória de Deus. Levantamos as nossas cabeças. Diga isso diante do Senhor. Eu levanto a minha cabeça e digo: entra, Rei da Glória, anda lá. Nossas cabeças estão levantadas para o Rei da Glória. Ele entra em nós. Não há portal maior de graça e de bondade. Nos aquietamos debaixo do teu sangue, que é vida. Trazemos todas as famílias que estão nos ouvindo, toda a família da Rede Apostólica Morra, toda a família da Rede Apostólica Shema, toda a família daquilo que o Senhor tem dado de ministério para nós, as famílias que estão avançando, o teu povo, o povo de Canadá, o povo ali da Alemanha. Em nome de Jesus, aquilo que é da vida do nosso concernente ao nosso apóstolo Éder Gregório, o que é concernente às nossas vidas como ministério, o Oséias Kids, o Oséias, em nome de Jesus, e tudo aquilo que precisamos fazer diante do Senhor, que esteja debaixo daquilo que é a verdadeira vida do nosso Deus, e as águas da morte irão recuar até que seja sequíssima a terra. E aí nós vamos entrar e tomar posse, porque haverá o Pai que cuida de nós. E ele vai falar: escolhe, meu filho, para onde você quer ir. E como Abraão, cheios de fé, nós poderemos escolher, ou antes que ele fez com Ló dessa maneira: escolhe você. E o Senhor nos preparará caminho perfeito. Ele nos levará ao nosso destino profético, porque temos confiança que é Deus, estando com Deus, tudo será de acordo com a vontade dele, nada nos será impossível. Aquele homem, o Ló, escolheu as campinas aprazíveis perto de Zoar, mas era um lugar de risco, era um lugar perto de Sodoma, de Gomorra, lugares de sedução que depois teve que ser destruída pelo nosso Deus. E Abraão ficou com o lugar certinho que Deus tinha de destino profético para ele. Então, em nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos dá de segurança. Quando chegar o momento do território ao qual nós sairemos dessa arca na terra sequíssima, o Senhor nos dará entendimento de que lugar teremos que ficar. E isso seja profético para cada uma das vidas que aqui estão e para o nosso ministério que tem procurado, ou o lugar onde nós poderemos nos assentar e fazer o território de conquista, e dali, como um quartel-general, sairá comando para outros lugares. Em nome de Jesus. Ei, aleluia! Nós temos Pai e Ele é furioso. Entenda, já vai tomando posse aí. Vai tomando posse daquilo que é para agora. O Espírito da ressurreição e vida está sobre nós. Nós não estamos sozinhos. Como disse lá o nosso irmão, no pedacinho que eu ouvi alguém falando: nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em nome de Jesus, há uma promessa do nosso Deus, e Deus é empenhado com a sua promessa. Ele é fiel, ele não mente, ele não muda. O livro de Hebreus fala isso. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus, deixa eu ver aqui, consigo ler mais um pouco dessa promessa. E tudo que nos pertence, entre para esse lugar de vida, de proteção, de esconderijo, de amparo, de fortaleza, de graça, de amor, de misericórdia, que triunfa sobre o juízo.
Precisamos entender que se o adversário vem com as suas manifestações de condenação, o nosso Deus nos diz: a minha misericórdia triunfa sobre todo juízo, mesmo porque ele é o juiz das nossas vidas. O adversário não pode ficar contra as nossas vidas para manter as nossas vidas com os seus julgamentos falsos, em nome de Jesus. Nosso Deus está no barco. Decidimos que a força dos ventos e das águas de morte não nos alcançarão. Nós nos deitaremos com Jesus. Que sono era aquele, meu Deus? Era um sono de descanso. Jesus no barco, as águas de morte fazendo aquele barco subir e descer. Os meninos apavorados. Mestre, o mar se revolta. As ondas nos causam pavor. Não se te dá que morramos. É um hino velho. E aí, o que acontece? As ondas atendem ao comando dele. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Essa é a temporada do sossego, do descanso. E que Satanás não nos roube isso. Não vamos lutar com as nossas armas. Vamos lutar com a suficiência de Cristo. Ele se levanta a nosso favor. Aleluia. Os ventos se aquietam, aquietamos-nos e desfrutamos do descanso que emana da sua presença bendita. Ele é Deus e Senhor, o Criador de toda a terra, o Deus onipotente, o maravilhoso Deus. E assombrados por esse poder, nós podemos dizer: quem é este que faz o mar se acalmar? E a tempestade obedece à sua voz. Nós levantamos as nossas mãos e vozes e pedimos: por misericórdia, compadece-te desse mundo tenebroso, porque não sabem o que fazem. Nós nos compadecemos daqueles que têm nos julgado, nos lançado em lugares de calabouço, em pessoas que estão cheias de flechas para atirar contra nós, os flecheiros de Satanás, seus demônios, de Pazuzu, de Mengeleche, os espíritos da crueldade, os demônios ali representados por São Lázaro, e toda essa corja que procura trazer sofrimento para nós. Em nome de Jesus, nós estamos falando que o Senhor, por misericórdia, ele vem e arranca as nossas vidas de todo lugar de engano, de rebelião, de sepultura, de dores. Em nome de Jesus, e haja compaixão para as vidas que nos estão perseguindo, haja compaixão, haja direito de arrependimento, e eles tenham a mesma oportunidade que estamos tendo para liberá-los e que eles vão em paz, em nome de Jesus. Aleluia! Tu és Deus. Que o sacrifício vivo seja suficiente para nós e para todo aquele que der crédito às boas novas do Pai. Há sangue suficiente, há lugar para nós suficiente e haverá para nós arrependimento suficiente, porque clamamos ao Espírito Santo que nos deu arrependimento suficiente. Em nome de Jesus. Estamos prontos para algo novo, não é o recomeço, é o início de algo novo. Nós zeramos a conta. Vamos entender isso, seja da nossa vida agora, seja dos algozes acusadores, seja dos geracionais. Nós estamos zerando as contas. Em nome de Jesus. Nós descartamos a glória e a inglória. Não trazemos mais as marcas amargas do nosso passado. Nós podemos frutificar numa fé genuína no amor de Deus. Estamos prontos para que ele nos busque. Nós temos ânimo, nós temos o cérebro descansando na sua vinda. Fui pesado na balança, presta atenção. Fui pesado na balança, não fui achado em falta. Todo julgamento falso caiu através do meu Cristo vivo encravado na cruz. Tome posse. Irmã Margarida, tome posse. Pastora, tome posse. Todo julgamento falso caiu. Fátima, tome posse. Irmãos, tomem posse. Todo julgamento falso caiu. Coisas que você não fez, que você não é, que você já se arrependeu e agora não existe mais nas atas do Senhor. Tome posse. Eu estou justificado pelo meu Cristo. A minha vida eu tenho dado por refúgio. Tudo aquilo que eu achava que era lucro, eu apresentei diante de Deus e eu não vejo mais lucro nenhum nisso. Então, chega dessa perseguição ilegal. Chega dessa manifestação, porque não foi isso mais que eu plantei. Quanta coisa, faz tanto tempo que desplantamos e o adversário ainda insiste em falar: é por causa desse pecado aqui, ó. Chega! Esse pecado já foi lavado, já foi... não é lavado, nós fomos lavados, mas esse pecado já foi encravado na cruz do Calvário. Chega de cada hora, esse pecado aqui, ó,
vai para os quintos dos infernos esse tipo de manifestação, que é o lugar dele, que é a casa eterna de Satanás, do acusador, os demônios, que vá para esses lugares, em nome de Jesus. E se o Senhor assim quiser, que os anjos do Senhor estejam a posto e os levem verdadeiramente para esses lugares, eles sim, condenados, nunca mais estarão de novo com as suas bocas sujas nos condenando de algo que há tanto tempo nos arrependemos, que há tanto tempo tomamos posse da nova criatura, mas aquele ambiente espiritual nos faz cativas e nos sentimos mal, nos faz cativos e nos sentimos mal. Mas se chegou o tempo agora de Deus tratar, que eles vão, todos esses pensamentos e essas maldições, pro inferno, em nome de Jesus, porque Cristo as sentenciou. Ele venceu o inferno e a morte. E é para esse lugar que tudo vai. Cristo ficou lá 3 dias, deixando todo tipo de pecado. Ele recebeu o pecado, tinha um lugar para colocar o pecado, transgressão e iniquidade. Com certeza não foi no céu que Jesus colocou. Foi lá no inferno. Ele recebeu na cruz. Porque ele sugou da humanidade todo tipo de pecado, transgressão e iniquidade. E depois ficou 3 dias lá, naquele lugar infernal. Fazendo o quê? Desaguando na casa da morte aquilo que verdadeiramente era contra nós. Eis que estive morto, mas revivi e fui assunto aos céus. O Senhor foi levado aos céus. E lá no céu não está pecado. Não está os pecados que ele recebeu. E aonde será que estão os pecados que o Cristo vivo recebeu? Se não naquele lugar. E é para lá que eles têm que ir. No mar do esquecimento. Aliás, no esquecimento que o Senhor dá para nós. A morte não tem domínio sobre mim, pois estou debaixo da graça. A justiça que vem de Cristo me representa. A morte não me pode segurar, como não o pôde segurar. Você entende isso? Pois a morte, o corpo de Cristo, não o pôde segurar. Aleluia! A injustiça e o Hades não são mais as minhas vestes, nem minha habitação. Sou vestido por Cristo e habito no esconderijo do Altíssimo. Olha a tua habitação agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo sou eu e é você. E a sua casa, a sua família. Qual é a tua veste agora? É a veste de Cristo. Sabe por quê, irmãos? O Satanás quer falar que não adianta nenhum esforço que vamos fazer. No sentido de termos a nossa vida justificada. Vocês são incompletos. Ainda falta isso. Mas o que eu vejo agora? Não é um copo meio vazio, eu vejo um copo meio cheio e que daqui a pouco vai transbordar. Você não me pega mais na acusação e na condenação. Em nome de Jesus. Aleluia. As águas de Hades não se achegam a mim. Estou na arca do meu Cristo. Ele me governa. Deixe o governo nas suas mãos, pois através do José Jesus eu tenho governo. Esqueci-me dos tempos das dores e entro no reconhecimento que tenho da minha paternidade. Deus é nosso Pai. Aleluia. Entro em segurança, pois descarto as falsas paternidades. As falsas paternidades dos homens e dos falsos deuses. Não estou debaixo do governo de Deus Pater, e nem de Hades, e nem de Temis. Aleluia! Eles não devorarão a minha identidade, pois reconheço que tenho pai no céu e ele me preparou um pai na terra. Receba o teu pai aí. O meu pai é Éder Gregório, o apóstolo que Deus colocou sobre a minha vida e a vida do meu esposo. Éder Gregório. E ele vai ser meu pai enquanto o Senhor quiser. E já denuncio qualquer obra contra a nossa paternidade e contra a nossa filiação seja sentenciada diante dos adversários, em nome de Jesus. O que Deus começou, só ele pode terminar. Em nome de Jesus, faça o mesmo. Se você tem uma boa paternidade, já declare: Senhor, tu me preparaste como meu pai. Eu sou tua filha, mas o Senhor me preparou uma paternidade aqui na terra. Então, essa paternidade é assim que eu quero que seja, Senhor. Até quando o Senhor tiver que desmanchar. E seja de maneira honrosa, se tiver que desmanchar. Não seja de qualquer maneira. Que eu não saia pelas portas do fundo. Que eu seja um filho de honra. Se o Senhor tiver que me levar para algum lugar, por favor, me leve em honra. Que eu não saia desonrando a figura da paternidade que me sustentou por tanto tempo. Que me tirou de lugares de trevas. Que eu seja filha de honra.
Na verdade, eu não quero sair dessa paternidade. E eu creio que meu apóstolo também não quer que eu saia da paternidade dele. Então, já anuncio diante dos meus adversários: assim será, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Pai, aí, Pai, descanso, pois, na segurança e no amor do meu Deus. Nós te louvamos, Pai. Podemos nos aquietar na suficiência de Cristo. Posso descansar no teu amor, que me traz identidade de filho, traz o conhecimento do meu propósito, em nome de Jesus. Vamos ver aqui. O Eterno desenha o meu destino profético. Muito obrigada por ter a força, muito obrigada, ter a força das águas do teu amor para combater as manifestações das águas de morte. As forças das águas do nosso Deus ainda estão naquele lugar onde está escrito lá em Ezequiel 47, as águas purificadoras do nosso Deus ainda estão neste lugar. Aleluia! Posso entrar no governo da frutificação e me esquecer, haja esquecimento de todo o amargor e da morte que houve sobre as nossas vidas. Decido receber a doçura do teu amor. Reconheço-te como meu Pai e Senhor. Aleluia. E isso é para nós e para os nossos antecessores. Em nome de Jesus. Isso é para nós e para os nossos descendentes. Que sejamos filhos de honra na presença de Deus. Liberados de toda a astúcia da morte. Em nome de Jesus. Que seja sentenciado. E você e eu notifiquemos a nossa alma, eduquemos a nossa alma de que isso é real, em nome de Jesus. Não é uma balela, não é uma fábula, não é algo escrito, tipo, só para a gente conhecer. Não, é algo real. A palavra do nosso Deus é espírito e é vida. Segure isso, viva em cima disso e não sejamos passivos. Continue a tua caminhada. E onde o adversário paralisou você nessa temporada, em nome de Jesus, reassuma para a glória de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Shabbat Shalom. Hoje à noite nós teremos o Shabbat com a missionária Geni, em nome de Jesus. Uma bênção vai ser, temos confiança, convicção, temos visto os nossos filhos crescerem, tantos que já estão auxiliando na rede aí, com pregações, com ministrações, com orações, quanto aqueles que têm nos procurado para conversar do seu dia a dia, das suas dificuldades. Um povo está crescendo, crescendo no amor de Deus, crescendo no caráter de Cristo, avançando no reino de Deus, e isso muito alegra o nosso coração. Que nós continuemos dentro da verdade do nosso Deus, para que o adversário em tudo seja envergonhado e o nosso amor esteja cada vez mais alto diante do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, Shabbat Shalom, até mais, glória a Deus, irmã Mara, missionária Fátima, e todo mundo aí, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e nos guarde. Graças a Deus. Deus é muito bom. Glória a Deus.